Uma pessoa sem autoconfiança não consegue desenvolver a própria vida. Imagina você precisar resolver qualquer questão sobre a sua vida, seja na área de relacionamento, seja na área de venda, seja na área profissional, seja na área da autoconfiança, intelectual, enfim, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de melhora no autodesenvolvimento necessariamente depende da autoconfiança. E por isso só há possibilidade de ter autoconfiança aquele indivíduo que desenvolve primeiro o autoconhecimento. Autoconhecimento esse que muitos coaches, muitas pessoas da internet atualmente não falam sobre. Por quê? Porque é mais fácil vender fórmula mágica, é mais fácil vender milagre. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenvolver autoconfiança. Se você quer pegar aquela menininha da sua escola, se você quer desenvolver um papo legal com aquela mulher que você deseja, se você quer mudar de emprego, se você quer mostrar seu projeto, se você quer apresentar um TCC com mais confiança, fica nesse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Tudo que eles pegarem vão devolver. São bons homens. John, Arthur, vocês se lembram deles? Olha só, são os melhores tuneleiros da guerra, não são? Bom te ver. Oi, como vai? Por vezes a falta de autoconfiança vem derivado aí de experiências negativas do passado. Então, por vezes, as pessoas aí criticaram você, falaram algo sobre você, você passou por algum contexto aí, e naturalmente esses contextos, esses momentos da sua vida foram te trazendo uma afirmação. Talvez a afirmação seja, pô, eu não sou melhor do que aquela outra pessoa, ou, eu não vou conseguir fazer aquilo, pô, o que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar lá e falar aquilo e tal, enfim. Resumindo, experiências anteriores tornam a gente inseguro. E por que será que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é descobrindo aí esses momentos anteriores ou essas afirmações internas que nós temos que nós vamos conseguir resolver isso. Mas antes de eu te explicar de fato como resolver essa questão da autoconfiança, eu quero te contar uma história bem rápida. Há um tempo atrás existiu um homem que se chamava Dante. Dante tinha 34 anos e estava extremamente perdido na vida. Ele não sabia o que fazer da sua vida. E aí, num determinado dia bem comum, corriqueiro do seu dia a dia, ele acabou encontrando um quebra-cabeças. Só que esse quebra-cabeças era diferente. Era um quebra-cabeças com peças de ouro. E o detalhe, nesse quebra-cabeça haviam 320 peças segundo a caixa do qual ele estava guardado. Mas quando ele abriu ali a caixa, de fato se preocupou em entender o que era aquele quebra-cabeça, ele descobriu que no jogo ali só haviam 32 peças. Ô Diego, o que você tá falando? Pelo amor de Deus. Liga, presta atenção nessa história. E aí ele percebeu que se ele completasse o jogo, conseguisse todas as peças, ele poderia vender, e aí com dinheiro, e sim, ele poderia ser alguém na vida, aí sim ele ia comprar aquelas coisas que ele desejava, aí sim a vida dele melhoraria. Então todo interessado começou a investigar as regras do jogo, as regras ali que estavam descritas na própria caixa. E aí, nas instruções ali, ele percebeu que tinha um mapa que levava a todas as peças desse quebra-cabeça. Cara, um mapa detalhado explicando tudo. E abaixo do desenho do mapa, abaixo ali das descrições, das instruções do mapa, tinha uma frase. A frase dizia o seguinte: procurar peças que faltam é o propósito daquele que pensa. Ai daquele que morreu ou desistiu e não pôde ver a beleza dessas peças unidas. Ai, Diego, pelo amor de Deus, cara, vai logo, quero saber como é que eu fico confiante, quero saber como que resolvo minha vida. Calma, meu amigo, calma, muita calma nessa hora, porque tudo vai fazer sentido. E aí ele decidiu dedicar a sua própria vida a, de fato, terminar essa peça, terminar esse jogo, porque ele queria ficar rico, cara, ele queria ser alguém. Esse rapaz, o Dante, que é o personagem principal dessa história, estava agoniado e a única saída que ele encontrou foi terminar o jogo. Então levaram-se 7 anos desde que ele iniciou a jornada e no final desses 7 anos ele conseguiu completar o jogo. E ele percebeu que as peças unidas, todas as peças unidas, quando colocadas em uma determinada posição em contraste ali com a luz do sol, ele percebeu que o jogo faria outra frase, percebeu que havia uma frase descrita em todo o jogo completo. E a frase era a seguinte: o único motivo que dá sentido à vida é unir aquilo que está quebrado ou separado. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar a moral dessa história e ela vai fazer sentido com todo o complemento do qual eu preciso que você entenda.
Antes da gente explicar a moral da história, pessoal, eu preciso te explicar agora as dicas fundamentais para você entender como melhorar de fato a sua vida em relação ao autoconhecimento e autoconfiança. O primeiro tópico que a gente precisa abordar quando você precisa melhorar a sua vida interior, quando você precisa amar a si mesmo antes de qualquer coisa. E por que é importante amar a si mesmo? Porque você precisa dessa autoafirmação positiva para aí então você conseguir fazer aquilo que você deseja. Então vamos lá, antes de mais nada a gente precisa ter um reconhecimento de nós mesmos. Como assim, Diego? O que significa reconhecimento de si mesmo? Basicamente, um reconhecimento de si mesmo é aí um dos parâmetros, uma das características, uma das coisas que você precisa se preocupar quando o assunto é autoconhecimento. Basicamente, reconhecer a si mesmo é reconhecer, primeiro, toda a sua história. E como que se faz para reconhecer a sua história? É só você lembrar de tudo que você viveu, tudo que você passou. E por que isso é importante? Porque aí vem o próximo tópico, ou melhor, o próximo passo que também se refere ao reconhecimento. Depois que você reconhece toda a sua história, tudo aquilo que você viveu, e basicamente os seus traumas, seus pontos positivos passados, ou melhor, suas experiências positivas, aí surge então o reconhecimento das suas qualidades e dos seus pontos negativos. Tá bom, Diego, calma aí, por que é importante eu unir a minha história do passado com meus pontos negativos e positivos? Porque quando as coisas ruins chegarem até você, quando os momentos ruins chegarem em você, você vai precisar se apoiar nas suas qualidades. Pô, Diego, eu não tenho a minha qualidade, cara. Eu não sei conversar com as meninas. Cara, eu sou feio, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou... Beleza? Naturalmente, todo mundo precisa melhorar a si mesmo. Não à toa você tá nesse vídeo. Não à toa eu já fui uma pessoa também que foi extremamente ruim. Mas hoje eu não sou eu não sou a melhor versão do Diego, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu fui muito pior do que eu sou hoje. Como assim, Diego? Por exemplo simples. Eu não conseguia gravar um vídeo. Eu não conseguia parar o celular e gravar um vídeo, simplesmente porque eu não tinha confiança em mim mesmo, não conseguia dialogar dessa forma aqui que eu tô conversando. Talvez você queira abrir um canal no YouTube, talvez você queira, como eu disse 1 milhão de vezes, chegar naquela menina que você quer, talvez você queira mudar de emprego, talvez você esteja com medo da sua primeira entrevista de trabalho, talvez você queira ir apresentar um TCC na faculdade, talvez você queira somente melhorar de vida, talvez você só queira perceber que você é suficiente. Como que você vai fazer isso sem, primeiro, lembrar de tudo que você passou, todas as suas dores, todos os seus traumas, as pessoas que falaram mal de você, as pessoas que não acreditaram em você? Você vai precisar pegar tudo isso que foi negativo e ressignificar. Como assim? Cara, não à toa as coisas que aconteceram no passado, que foram ruins com você, vão te dar forças agora, porque são essas pessoas do passado que vão ser o seu gás. Como assim? Voltando ao assunto central do nosso vídeo. Quando você lembrar dos seus traumas passados, você vai linkar esses traumas com os seus pontos positivos. É por isso que o autoconhecimento é importante. No que você é bom. Mesmo que você não seja bom em nada, você precisa descobrir qual é seu propósito na vida. Você precisa descobrir por que você precisa melhorar sua saúde, melhorar todos os seus aspectos. Naturalmente, reconhecendo tudo aquilo que se refere a você, você vai conseguir ter autoconfiança. Então, antes de mais nada, reconheça sua história, não abra mão dela em hipótese alguma. Entenda quais são os seus pontos negativos para você melhorar. Entenda quais são os seus pontos positivos para você também continuar melhorando ele. Rapaziada, como que funciona agora a baixa autoestima e a alta estima ou a autoestima? Rapaziada, basicamente existe aí uma distância interpretativa. O que é isso? Basicamente, existe aí uma história que nós contamos para nós mesmos sobre nós mesmos, ou seja, nós contamos uma história da qual nós acreditamos para que nós entendamos quem somos nós nos contextos dos quais nós estamos inseridos, e essa história que contamos para nós mesmos geralmente são histórias negativas que estão distantes da realidade. Como assim, Diego? Você falou muita coisa e não entendi nada. Rapaziada, imagina que quando você está em qualquer contexto aí, sei lá, você está na sua escola, você está contando uma história inconscientemente, você conta uma história para você que explica para você mesmo quem é você ali naquele ambiente de escola. Pô, então eu sou a pessoa insegura, eu sou a pessoa fraca, eu sou a pessoa que está no fundo, ninguém gosta de mim. Você vai afirmando isso e contando essa história para você e naturalmente você se porta dessa forma para com aquelas pessoas, para com aquele ambiente. E existe um gatilho, ou melhor, uma
uma armadilha que acontece na nossa mente. Naturalmente, o ser humano tenta explicar as coisas para ele mesmo, para que ele consiga aí viver. E a armadilha está na distância da realidade. Nós, geralmente, 90% das vezes, interpretamos a realidade conforme a nossa distância da realidade. Ou seja, por vezes, você conta para você uma história sobre você mesmo que, na verdade, não existe. Por isso que você precisa reconhecer a si mesmo para que você não caia nessa armadilha. Às vezes você está deprimido, às vezes você está com baixa autoestima, às vezes você está aí com baixa autoconfiança porque você está contando as histórias erradas para você mesmo. Você está distante de fato da realidade sobre você mesmo. Associado a isso, existe também uma característica da psicologia humana, que é o reconhecimento de si mesmo a partir da expectativa ou da interpretação dos outros. Como assim? O que você está falando? Basicamente, nós também nos reconhecemos como indivíduos segundo o olhar das outras pessoas. Por vezes, você acha que você é inseguro, você acha que você está com uma baixa autoestima, você acha que você é insuficiente porque as pessoas estão te contando isso. E por que nós valorizamos tanto a opinião alheia? Simplesmente porque o ser humano é naturalmente um animal social. Por anos de evolução, nós precisávamos aí da opinião ou da descrição dos outros indivíduos socialmente ali, do qual nós participamos socialmente daquela sociedade, para que nós entendemos ali dentro daquela situação quem nós éramos e o que nós precisaríamos melhorar para continuar vivendo naquela sociedade. Se a gente ficasse distante, isso eu estou falando de evolução da psicologia humana, pessoal. Se nós ficássemos distante daquela sociedade, a gente não sobreviveria. Por isso que nós tentamos aí encaixar em certos padrões, em certos quadrados, porque a gente quer ser aceito. Isso se chama princípio da aprovação social. Todo ser humano deseja ser aprovado socialmente. E é importante nós lembrarmos que também é válido a gente entender a opinião dos outros sobre nós mesmos, porque a partir da opinião dos outros nós também podemos melhorar, nós podemos nos corrigirmos. Só que, infelizmente, as pessoas tendem a falar coisas que são negativas a nós e que, por vezes, também está distante da realidade. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque, antes de mais nada, você precisa entender que a história que você conta sobre si mesmo é positiva. Estou te explicando como construir confiança de fato de uma forma da qual nenhum coach te explicou, em hipótese alguma. Porque você sabe por quê? Inclusive porque dá trabalho entender a psicologia humana e eu quero fazer questão que você entenda. Inclusive, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve, deixa a sugestão de algum vídeo. Também não se esquece de entrar no Telegram e fazer parte da nossa comunidade OurZ. Primeiro tópico aqui foi tratado sobre reconhecimento de si mesmo, sobre observação de si mesmo, do indivíduo. Agora eu quero partir para um próximo tópico que também é extremamente importante. Os eventos que nos abalam são muito importantes também para a construção do nosso caráter, para a construção daquilo que nós somos como indivíduos. Como assim, Diego? Por vezes aí você tinha uma namorada que infelizmente te traiu. Cara, isso te gerou uma depressão profunda, você ficou meses sem conseguir, até anos, tem pessoas que passam até anos sem conseguir resolver essas questões. Inclusive vai ter muitos vídeos aqui sobre o canal sobre relacionamento. Voltando ao tópico, às vezes você foi traído, ficou anos e anos aí deprimido, talvez você esteja até hoje deprimido por conta desse relacionamento, por conta dessa pessoa que não te merecia, inclusive, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E aí, esse evento que te abalou construiu uma narrativa que você conta pra si mesmo. Por exemplo, vamos supor que você tá contando essa narrativa pra você. Pô, cara, eu realmente merecia isso, cara. Meu Deus, eu era muito suficiente, agora ela tá com aquele cara lá. Meu, ela não ficou nem um mês solteira, já ficou com aquele cara e o cara é muito melhor que eu e tal. Pessoal, essa narrativa não condiz necessariamente com a realidade. Primeiro, porque às vezes aquela menina te traiu simplesmente porque ela é mau caráter. E aí você está associando o mau caratismo dela com a sua autoconfiança, com a sua saúde emocional. Isso não deve, em hipótese alguma, acontecer. Resumindo, os eventos que nos abalam também constroem uma identidade. E, dito isso, é importante a gente entender que eventos sempre vão nos abalar, inclusive vai abalar por o resto da sua vida. Só que lembra daquela narrativa, você precisa ainda construir boas narrativas que te façam aí passar por esses momentos difíceis. Você não deve, em hipótese alguma, acreditar de maneira direta naqueles eventos ou naquelas narrativas primeiras que você conta para você mesmo, simplesmente porque às vezes aquele evento que aconteceu, que te abalou, não foi culpa sua. Na verdade, 90% dos eventos que nos causam problemas emocionais não são necessariamente culpa nossa. E associado a isso surge uma coisa muito interessante na psicologia humana, que é
aprender com erros ou aprender com eventos. Por que que o nosso cérebro tenta aprender com esses eventos? Por exemplo, sua namorada te traiu. Esse sofrimento, ou melhor, essa traição te causou sofrimento e naturalmente, uma vez que você não deseja mais sofrer, seu cérebro faz aí um cálculo rápido para evitar trair, ou melhor, para evitar a traição de novo. E aí, através desse mecanismo de aprendizado, pretendendo evitar o sofrimento, ele começa a te montar outras narrativas interessantes. E essas narrativas estão baseadas aí na criação de cenários negativos. Como assim, pessoal? Uma vez aí que você aí sofreu qualquer tipo de abalo emocional, seu cérebro começa a perceber o seguinte: se ele se proteger contra esses eventos futuros, você não vai sofrer. E ele começa a criar eventos negativos que nunca mais vão existir ou que vão existir daqui anos e anos. Ele faz você ficar ansioso e preocupado à toa, com antecedência. Por exemplo, é por isso que às vezes você já terminou um relacionamento e naturalmente você não deseja voltar a ter de novo um relacionamento, porque seu cérebro contou uma história para você. E a história é a seguinte: não volte a conviver naquele contexto, senão tudo vai se repetir. E naturalmente, por receio aí dessas ocasiões que por vezes não vão voltar a acontecer, por vezes você vai encontrar pessoas muito mais interessantes, pessoas que vão cuidar aí da sua situação emocional, pessoas que vão de fato se interessar por você. E uma vez aí que você não entende que coisas boas podem acontecer com você, você começa a evitar esses cenários e você começa a criar aí cenários negativos que vão somente te induzindo a ficar cada vez mais inseguro. Pô, cara, aquela pessoa me traiu, então quer dizer que eu sou insuficiente, as próximas que me relacionar também vão me trair. Ou melhor, já que essa pessoa me traiu e essa pessoa foi de fato a pessoa que eu amei, então na verdade não faz sentido eu amar ninguém, simplesmente porque todas as mulheres, ou sei lá se você gosta de homem, mas todas as pessoas pelas quais eu me relacionar, naturalmente irão me trair. Então talvez a culpa seja minha, talvez seja a culpa da sociedade, talvez a culpa seja... Chegou um momento, cara, que você já criou tanta narrativa negativa que você não consegue conviver consigo mesmo. E detalhe, tá, pessoal? Essa história, esses momentos malucos, esses traumas acontecem com todo mundo, com todas as pessoas que existem no planeta Terra, inclusive com as pessoas que você confia. Agora, imagina você aceitar a opinião de alguém que também sofre esses traumas, que também fica com essa mente maluca, biruta. Cara, se essa pessoa que você confia não consegue resolver os próprios problemas emocionais dela, os próprios problemas de traumas dela, como será que essa pessoa que você confia vai te trazer uma resposta sobre talvez algum evento que você precise de uma resposta? Vamos supor, você, de novo, acabou sendo traído, você chega no seu amigo também foi traído ou passou por algum evento assim ruim em questão de relacionamento, e naturalmente ele, uma vez que não consegue resolver os próprios problemas internos derivados desse relacionamento, começa a te aconselhar. Como que você vai aceitar conselhos de pessoas que não sabem resolver a própria vida? Por que é importante eu te falar isso? Por que é importante você entender isso? Porque às vezes, lembrando aí das narrativas dos outros, das opiniões dos outros, por vezes não faz sentido você contar ou você se importar com a opinião dos outros simplesmente porque essas pessoas não entendem nem sobre si mesmas. Como que elas vão conseguir resolver a sua vida? Lembrando, se você deseja ser autoconfiante, você precisa, antes de mais nada, reconhecimento de si mesmo. Depois que eu te elucidei algumas coisas importantes sobre como criar autoconfiança, lembrando, se você está gostando, já deixa o seu like. Você precisa entender aí, além do reconhecimento de si mesmo, você precisa entender ou desenvolver a sua autenticidade. Como assim? O que significa autenticidade? Basicamente, autenticidade significa a sua identidade, a sua individualidade como pessoa. Seja ela a sua personalidade, seja ela os seus gostos, seja ela seu propósito, seja ela suas opiniões, sejam elas, ou melhor, seja ela aí a sua intelectualidade individual. Por que é importante você focar na sua autenticidade? Vamos supor aí que você de novo foi traído, ou você deseja aí encontrar alguém para casar. Enfim, você deseja um relacionamento, você deseja encontrar a pessoa certa. Como que você vai se preocupar aí em descrever para você mesmo o tipo de pessoa que você deseja, sendo que você nem sabe quem você é? Vamos supor que você deseja melhorar no mundo, vamos supor que você tem uma ideia genial, mas você nem sequer se preocupa em melhorar sua própria vida. Por quê? Porque você não entendeu primeiro quem é você. Então, antes de mais nada, entenda quem é você. Autenticidade, você não precisa da aprovação dos seus amigos,
da sua faculdade, você não precisa da aprovação do seu chefe do trabalho, você não precisa da aprovação da sua família. Você precisa, antes disso, mais nada, parar de julgar essas pessoas como pessoas ruins necessariamente e focar na sua autenticidade, no seu autoconhecimento. E detalhe, meu amigo, em hipótese alguma, se preocupe com ter pressa. O tempo vai moldar você na medida em que esse mesmo tempo passa. Então se preocupe em se autodesenvolver e naturalmente as coisas irão se conectar com o tempo. Eu sei que você está começando a entender tudo isso que eu estou te falando. Por isso que você precisa entender também que para desenvolver de fato a autoconfiança, você precisa assumir que sempre haverão pessoas ruins que vão passar na sua vida, sempre haverão trabalhos ruins que vão aparecer na sua vida, sempre aparecerão acidentes ruins, não melhor, nenhum acidente é bom, mas aparecerão acidentes que vão piorar a sua vida, sempre algumas pessoas que você confia vão te trair, enfim, coisas ruins acontecerão com você. E meu amigo, para você evitar essas coisas ruins, apenas desenvolva a sua autoconfiança, o seu autogerenciamento, o autoconhecimento. Porque é com as narrativas positivas que você vai adquirir com o tempo sobre si mesmo que você vai conseguir aceitar que as pessoas te traíram e conseguir seguir a sua vida. Aceitar que as coisas foram ruins, que as coisas acontecem porque simplesmente acontecem e naturalmente você conseguir seguir a sua vida. Aqui eu quero te dar um complemento extremamente importante, lembrando que a moral da história, daquela história do começo sobre o Dante, eu ainda vou explicar. O complemento é o seguinte, pessoal, as pessoas que foram embora da sua vida e te tornaram uma pessoa sem autoconfiança, uma pessoa insegura, cara, que bom que essas pessoas te causaram esse trauma. Por quê? Porque você tem a oportunidade de melhorar como indivíduo. E no momento que você, tá? Isso aqui é um pacto que eu faço com você agora. Quando você, de fato, conseguir desenvolver sua autoconfiança, quando você se tornar um homem ou uma mulher, cara, maravilhosa, sabe? Ou um homem maravilhoso, assim, com caráter, conseguir aceitar as coisas, enfim, ser confiante, você vai fazer o oposto do que fizeram com você. Você vai ensinar, você vai ajudar as pessoas também a serem confiantes. Fechou? Então, em hipótese alguma, seja como aquela pessoa que te causou trauma, seja como seu ex-namorado, seja como seu ex-marido, seja com aquele seu ex-chefe, seja com o seu chefe atual, enfim, não seja aquele tipo de pessoa que torna as pessoas inseguras. Então, que bom que essas coisas aconteceram, que bom que essas coisas ruins te aconteceram, porque você vai amadurecer e você vai melhorar a vida de outras pessoas. Muito importante você jamais ter pressa em resolver a sua vida, simplesmente porque você não tem controle sobre como as coisas irão interagir com você. Você não tem controle, por vezes, sobre as coisas que vão acontecer com você, sobre até mesmo o seu autoamadurecimento. Então, antes de mais nada, tenha pressa somente em agradecer as coisas que vão te acontecendo. Simplesmente, pessoal, porque às vezes o trauma vai servir para te amadurecer. Por vezes, você teve que bater seu carro lá no trânsito para você evitar um acidente futuro. Por vezes, você precisou passar por aquele momento desconfortável na apresentação da escola porque você precisava amadurecer. Para que quando você tivesse a sua empresa e fosse apresentar um projeto aí para o seu grupo, você conseguisse desenvolver melhor aí a apresentação. Então existem sim momentos ruins que acontecem na nossa vida que naturalmente melhoram a gente. Que bom que aquela pessoa foi infiel com você, porque quando você tiver um relacionamento, você jamais vai tratar o seu próximo parceiro, sua próxima parceira da forma com que te trataram. Que bom que as coisas ruins acontecem. Então tenha pressa somente em agradecer coisas positivas e coisas negativas. A autoconfiança, pessoal, é sobre ter paciência, sobre aceitar como que você é hoje e aceitar como que você se vê daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Por que é importante isso? Porque você vai aceitar suas falhas, seus pontos positivos, você vai aceitar lembrando do seu reconhecimento que você teve sobre si mesmo, você vai aceitar sua história, seus traumas, e naturalmente você vai desejar melhorar tudo isso. Por isso que você vai também ter paciência com o seu eu do futuro. Todas as suas melhoras que virão, você vai ter paciência, porque as coisas virão até você de maneira natural. Então não tenha pressa nenhuma. Eu sei que você está gostando, cara. Eu sei que eu estou conseguindo trazer algum alívio para você. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar algum comentário e entrar no grupo do Telegram da HourZ. Você merece errar a todo momento. E você merece também que as pessoas errem com você. Pessoal, para desenvolver autoconfiança, você precisa errar, você precisa tomar um fora, você precisa ir naquele emprego que você, cara, tá louco para entrar nele, você precisa ter um sonho e se frustrar.
Por quê? Porque você vai entender que as coisas não acontecem da maneira que você acredita e naturalmente não há problema nenhum em aceitar a vida como é. Você precisa somente reconhecer a si mesmo, desenvolver sua autenticidade, para que você, conforme a vida anda, comece a trilhar novos caminhos e não pare de viver em hipótese alguma. Chegou o momento mais aguardado. Lembra da história? Agora chega o moral da história. Lembrando que até o final do vídeo vai ter um recado extremamente importante para todas as pessoas que estão até aqui. Cara, se você quer melhorar a sua vida ainda mais, fica até o final do vídeo porque vai ter um recado extremamente importante. Vamos agora para a moral da história. Chegando na moral da história, pessoal, é o seguinte. O Dante, que é o personagem principal da nossa alegoria, da nossa história. Cara, se eu te contar que quando ele preencheu aí todas as peças, quando ele completou aquele quebra-cabeças com peças de ouro, ele não vendeu o jogo. Por que ele não vendeu o jogo? Porque ele adquiriu uma riqueza extremamente poderosa, ele adquiriu um conhecimento extremamente fundamental para a sua existência. Durante toda a jornada para preencher o jogo, durante toda a jornada que ele buscou encontrar as peças desse quebra-cabeça, ele não sofreu ou sofreu até pouco sobre as coisas que ele havia sofrido antes de conhecer o jogo. Lembra que o Dante era uma pessoa assim frustrada, queria entender o motivo da sua vida, queria encontrar um propósito de vida? Quando ele se propôs a começar a jornada, ele se preocupou pouco ou nada com esses motivos passados. Quando ele começa a entender o jogo, quando ele começa a encontrar as peças e ficar extremamente feliz aí por estar entendendo como tudo aquilo está acontecendo em relação ao quebra-cabeças, ele descobre que a sua vida ficou tomada pela jornada. Ele ficou extremamente preocupado em se movimentar. Ele ficou preocupado em continuar a sua experiência de vida, buscando o seu propósito agora, que era completar o jogo. Primeira lição que a gente aprende aí com essa história. Se você tá com baixa autoestima, se você tá, cara, frustrado com a vida, se as coisas estão acontecendo de maneira ruim com a sua vida, tenha calma, respire, use todas as dicas que eu te dei anteriormente e se distraia, se preocupe somente com o movimento da vida. É normal a gente ficar frustrado, é normal a gente não ter autoconfiança, é normal a gente, sei lá, viver certos traumas. O que não é normal é você baixar sua cabeça e não desenvolver um movimento na sua vida. Se você não desenvolver isso, aí sim, o jogo acaba. E detalhe, pessoal, as peças que faltavam eram o autoconhecimento. Como assim, Diego? Lembra que o Dante tinha somente 34 peças no começo do jogo? Todas as outras que faltavam eram em relação ao seu próprio autoconhecimento. Sabe todas aquelas dicas que eu te expliquei depois de te explicar um pouco da história do Dante? Sobre o reconhecimento de si mesmo, sobre os traumas da vida, enfim, lembra aquele trecho do vídeo? Aquele trecho do vídeo são as 34 peças que você começa o seu jogo a partir de agora. A partir de agora, eu também estou te dando aí um jogo de 34 peças, das quais essas 34 peças eu te expliquei no começo do vídeo. Então, nesse momento, agora que você tem 34 peças para iniciar o jogo, nesse momento, onde estão faltando outras peças, você começa a sua jornada. E você vai começar a sua jornada com o seu autodesenvolvimento, com o seu autoconhecimento, simplesmente porque você vai ter paciência, você vai aprender com seus erros, você vai fazer questão de errar, porque eu tenho uma notícia bem interessante sobre a vida, pessoal. Em hipótese alguma, você vai deixar de ter momentos de falta de autoconfiança, ou seja, você sempre vai estar inseguro, você sempre vai estar faltando autoestima, você sempre vai ter problemas em relação à sua própria identidade, porque isso é a vida do ser humano, isso faz parte da nossa natureza. A gente quer se enquadrar em contextos, a gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas nos amem, isso faz parte da psicologia do ser humano, faz parte da nossa natureza. E se você está preocupado com isso, que bom, porque agora que eu tirei 34 peças, você vai ingressar no seu autoconhecimento, buscar todas as suas outras peças e naturalmente sua vida vai desenvolver 1 milhão, 1 zilhão de significados, simplesmente porque a sua vida está em movimento. Em hipótese alguma, abaixe sua cabeça, agradeça todos os dias pelos momentos ruins, porque eles vão te tornar mais forte. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.